Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui da Feira Feito em Gramado. Veja na edição de hoje. Jovem de 21 anos é morto a tiros no bairro Piratini. Nestor reassume prefeitura após cirurgia. Tem vacina contra a Covid para todas as faixas de público. Mamma Mia inaugura restaurante no Embarcadero, em Porto Alegre, ainda em junho. E uma entrevista com a nova secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristine Steffens. Ela fala sobre os problemas na coleta de lixo. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Leite Languiru, 1 litro, 4,29. Cerveja Boêmia, 355 ml, 4,49. Costela Minga com osso, 25,99. Chopp Hasen, 1,5 litro, 13,99. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Jovem de 21 anos é morto a tiros no bairro Piratini. Um jovem de 21 anos morreu sexta-feira, no início da noite, depois de ser atingido por 3 tiros no bairro Piratini. O autor, de 24 anos, fugiu, mas horas depois de ficar escondido em um matagal na linha Ávila Alta, se entregou à polícia. A vítima era Pedro Luca Lovato e o autor dos disparos não teve o nome divulgado. O motivo ainda não está completamente esclarecido. Em depoimento à polícia, o autor do crime disse que a arma utilizada, um revólver calibre 38, pertencia ao seu pai. Nestor reassumiu a prefeitura hoje após cirurgia em Porto Alegre. Depois de ser submetido a uma angioplastia no Instituto de Cardiologia na quinta-feira, o prefeito Nestor Tissot teve alta e retornou para Gramado na sexta-feira. O procedimento era necessário para desobstruir uma artéria no coração. No sábado, junto com o vice-prefeito Luia Barbakov, Nestor assistiu ao desfile de carretas na Avenida Borges de Medeiros. Ele reassumiu o cargo de prefeito nesta segunda-feira. Tem vacina contra a Covid para todas as faixas de público. As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis para todos os públicos. Na semana passada, a Secretaria da Saúde divulgou novos locais de aplicação da vacina, justamente com o objetivo de aumentar a adesão da comunidade, e agora as unidades básicas de saúde da Várzea Grande, Floresta, Centro e Moura têm doses da vacina que combate o vírus. Mamma Mia vai abrir restaurante no Embarcadero, em Porto Alegre. Além de iniciar a expansão com a entrada em Santa Catarina, a marca Mamma Mia também abrirá novas unidades no Rio Grande do Sul. Em junho será inaugurado um Mamma Mia no Embarcadero, ponte de Porto Alegre à beira do Guaíba. Em um espaço de 500 metros quadrados, o restaurante vai trazer uma nova proposta com um cardápio diferenciado e inovador. Também em Porto Alegre, o Mamma Mia
vai abrir um restaurante e um novo centro comercial na antiga área do Bolonha, que foi um ícone da gastronomia da Zona Sul da capital gaúcha. Centro de Cultura tem mostra de fotografias de casamento de 1898. 2 novas exposições estão no Centro de Cultura Arno Michaelsen até o dia 30 de maio. O da pintora Sônia Schley e uma com fotos de casamento de descendentes de italianos em Gramado. Esta última organizada pelo Círculo Trentino. Coordenada por Diolinda Valentim, a mostra tem fotos que datam de 1898 e retratam a tradição cultural e a identidade local da época. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Um reforço de ar frio é esperado nesta semana no Rio Grande do Sul, o que vai manter os dias dos gaúchos bastante amenos e com temperatura agradável durante a tarde. Esta incursão de ar frio é bastante fraca e terá como efeito muito mais a manutenção das marcas amenas do que trazer temperatura muito baixa. Por isso, a temperatura mínima amanhã em Gramado será de 10 graus e a máxima chegará aos 18. Há previsão de chuva fraca. Voltamos agora com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a nova secretária do Meio Ambiente, Cristine Steffens. Prazer em tê-la no programa. O prazer é todo meu. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, Miron, para a gente poder esclarecer um pouquinho, né, as questões, especialmente em relação ao lixo, né, que é um assunto polêmico. Pois é, eu já vou te perguntando. Na quarta-feira foi rescindido o contrato com a Verde Ambiental. O que houve? A situação da Verde Ambiental foi uma situação complicada, né, nesses meses. Os valores contratuais eles foram glosados, né, durante esses meses, devido à falta de algumas questões contratuais mesmo, tá? Algumas questões como, por exemplo, veículo pequeno que é necessário para fazer a coleta, né, desses resíduos que vão ficando ao longo do caminho, né? E outras questões como EPIs, né? Isso foi glosando valores contratuais, né? E chegou um momento que a empresa ela não teve condições, tá, financeiras, enfim, operacionais, de continuar em Gramado, tá? Então a gente chamou a empresa, conversamos, né, tentamos ajustar todo esse tempo durante esses 4 meses. A gente, né, tentou reverter essa situação, né, deu oportunidade à empresa, mas chegou um momento que ela percebeu que não tinha condições mais de operacionalizar o serviço em Gramado, né? Então foi isso que ocorreu. É um roteiro que se repete, já que em dezembro a BA, em pleno Natal Luz, também abandonou o barco. Foi mais ou menos parecido? Sim, a situação da BA foi um pouquinho diferente, porque a BA ela se comprometeu em continuar o serviço em Gramado, né? Então a gente, a princípio, acreditava que a empresa continuaria, né? E da noite para o dia a gente fomos pegos de surpresa, né? Sendo avisados de questões de 3 dias que a empresa não ia mais continuar em Gramado, que é o contrário do que eles tinham se comprometido, né? Então foi uma situação bem atípica e que a gente teve que correr muito atrás para conseguir fazer um contrato emergencial. E aí o contrato emergencial foi com a Verde, né? A gente, que nem eu disse, foram questões ao longo desses 4 meses que a gente foi tentando reverter, mas chegou um ponto que não deu mais. Mas agora a gente já estava um pouco mais preparado, porque a gente veio com esses 4 meses que a empresa não conseguia atender tudo que era necessário. E Gramado, a gente sabe, é uma cidade, né, Miron, que exige muito. Nós somos exigentes, claro. E é claro que Gramado não merece menos, né? Mas chegou num ponto que teve que fazer essa mudança, né? E a empresa entendeu, né? Pediu, inclusive, a rescisão, né? Porque não conseguiria continuar atendendo o contrato. E aí a gente já estava, assim, digamos, preparado para um emergencial novamente, né? Na verdade, Miron, o que acontece é que nós tínhamos um processo licitatório, né, que é aquele concorrência pública, né, que a gente diz sobre essa modalidade,
já acontecendo, tá? Então, a gente já vinha trabalhando, já fazia uns 8 meses, tá? Nesse licitatório, que é o melhor, né? Mas aconteceu que, em março, esse processo ele foi homologado e logo depois houve uma decisão liminar, tá? Em segunda instância, porque essa empresa que estava no mercado... A Verde, entrou com pedido, né... relacionado ao processo licitatório, porque a empresa foi desabilitada, tá? Por questões documentais, que daí é mais relacionado ao setor de compras, né? Ela não tinha os documentos ali necessários, então ela estava justamente questionando isso. Primeira instância ela perdeu, né? Segunda instância, a juíza determinou essa suspensão do processo licitatório. Então, a gente teve que dar andamento num emergencial, porque a Procuradoria-Geral do município entende que, mesmo, né, havendo essa decisão posterior, né, à homologação do processo, seria mais, digamos assim, do ponto de vista da precaução, né, da segurança para a administração pública, o melhor seria um emergencial obedecendo, né, à decisão. A prefeitura já pagou o salário de abril para os funcionários, né? Foi uma decisão da Procuradoria. Como ficará a rescisão dos contratos a partir de agora? Sim, o pagamento, então, dos funcionários ele está sendo direto daí prefeitura, funcionário, dos salários, né? E as rescisórias daí está sendo depositado, inclusive no dia de hoje, para a Justiça do Trabalho e ela fazer o depósito, né, que a gente chama isso de depósito em juízo, por conta de ser mais seguro também para a administração. A Procuradoria entendeu que, fazendo o pagamento direto dos salários, né, daria uma segurança maior, pensando mais nos empregados, né. Mas isso não tem um custo a maior para o município? Não, custo nenhum maior. Não, a gente nem poderia tomar uma decisão, né, de onerar o ente público, né. Cristine, como fica a coleta do lixo a partir dessa semana, já que tem uma empresa em contrato emergencial? A gente pode garantir, tá, que esse serviço ele vai ser mantido. A gente, inclusive, pretende, nas próximas semanas, otimizar os roteiros, né, de coleta, que a gente sabe que não está 100%. A gente tem que admitir, né, que esses 4 meses foram difíceis, né. Com a BA também a gente já estava tendo problemas no final ali. Então, a gente entende que foi uma situação anormal, né? E que a gente precisa retomar e melhorar. Então, a gente garante o serviço, tá? Pelo que a gente sabe, essa empresa é a mesma de Canela e ela tem expertise na área, tá? Então, ela tem todo o aparato operacional para conseguir fazer o serviço. E eu já posso dizer que hoje a empresa já está com todos os caminhões na rua, tá? Quantos? Hoje estão com 8 caminhões na rua, 5 orgânicos e 3 seletivos à tarde, tá? E também amanhã, como a gente sabe que ficou um déficit grande, principalmente no interior, né? Então a gente já solicitou que a empresa amanhã coloque mais um caminhão, né, na rua para conseguir fazer essa limpeza, digamos assim, no município, onde está com essa acumulação, digamos assim, né? Esse acúmulo, desculpa. Oremos, né? Porque teremos a licitação mesmo para valer, não emergencial. Ela deve ocorrer ali perto de novembro, porque a atual empresa ficará meio ano trabalhando com um contrato emergencial. Cristine, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e que bom que a gente pode estar aqui falando, né, sobre um assunto que é tão importante. Obrigada. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.